Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos, agradecidos de coração pela oportunidade que Deus nos dá de estudarmos mais uma vez a sua palavra. Nós queremos hoje refletir sobre mais um salmo. Na quarta-feira, dia 10, primeira quarta-feira desse mês, logo que nós entramos em confinamento, nós fizemos uma reflexão sobre o Salmo 1 e abordamos o tema de um Deus que está sempre presente conosco. Ele, a cada passo da jornada, ele se faz notar pela sua bondade, pela sua presença e pela sua proteção, não? Assim como ele esteve com Israel durante toda a jornada, ele esteve conosco também, está conosco também na nossa jornada para a Canaã Celestial. Na quarta-feira passada, dia 17, nós estudamos sobre mais um salmo, o Salmo número 1. Um salmo muito bonito, muito especial, a maioria de nós conhecemos, todo ele decora, ou pelo menos uma boa parte dele. E esse salmo, eu abordei nesse salmo a questão do sucesso do cristão, que é diferente do sucesso do mundo, né? E hoje nós queremos refletir sobre mais um salmo, que é o Salmo 1. Sim, você entendeu direito, é o Salmo 1. Quarta-feira passada nós refletimos sobre o Salmo 1. E nesse domingo, hoje, nós vamos refletir novamente sobre o Salmo 1. Essa é a maravilha das Escrituras. O Salmo, ou os Salmos, eles são tão ricos, como quase toda a Escritura, que nós poderíamos estudá-lo todas as quartas-feiras até o final do ano. E nem chegaríamos longe de arranhar a quantidade de lições que esse salmo nos apresenta. Com certeza ele tem lições para nós falarmos todas essas quartas desse ano, as quartas do ano que vem, os domingos desse ano, os domingos do ano que vem e por aí afora. É por isso que a Bíblia é um livro único, porque ele se renova sempre. Às vezes é uma tentação você ficar numa porção só da Bíblia e ficar estudando e fazendo mensagens e mensagens. Eu lembro que eu ouvi de um pregador, se não me falha a memória, foi Spurgeon, que usando um texto da Bíblia que falava sobre a salvação, hoje era o dia da salvação, ele fez acho que mais de 200 sermões. Imagina, sobre um tema, um texto, mais de 200 sermões. E com certeza poderíamos fazer outros 200 ou 500 ou 1000 e por aí afora vai. Então hoje nós queremos refletir mais um pouquinho sobre o Salmo 1. Entretanto, eu queria fazer um reforcinho aqui para as meninas do distrito, tá bom? As princesas, as rainhas. Hoje nós tivemos a segunda aula da escola para as mulheres. E foi uma aula sensacional. Foi uma aula fantástica. A minha filha assistiu a aula e ela ficou encantada. Encantada com os palestrantes que apresentaram um rico conteúdo. E quem teve a oportunidade de assistir, de acompanhar, que fez a sua inscrição, eu tenho certeza que ficou bastante satisfeito. Se você ainda não fez a sua inscrição, minha irmã, aproveite, faça. Né? O custo, veja, o custo é de R$100, o curso todo. Não é por mês, não. É uma parcela única de R$100 que você pode pagar até o final do ano. A conversa ali com a líder, né, do Ministério da Mulher, que é a minha esposa, Gil. E se você tiver alguma dificuldade, conversa com ela, faz um planinho. Os professores são extremamente qualificados. Extremamente. Hoje tivemos uma psicóloga fantástica me
fugiu o nome dela agora, e o Dr. Júlio, que é um oftalmo e um clínico geral lá do Vale dos Sonhos, fui pastor dele no distrito passado, que é fantástico também, tem um conteúdo muito bom, é claro na transmissão, é didático, a psicóloga também é tremenda, ela esteve conosco no Conselho Pastoral do ano, acho que no começo do ano passado, ou final do retrasado, e os pastores ficaram encantados, pastores e esposas, porque realmente a mulher é muito boa, ela traz muito conteúdo, tanto conteúdo que você fica até assim meio perdidinho, sem saber o que anotar, né? E você tem essa possibilidade. Então, se você não fez sua inscrição ainda, faça, porque você vai ganhar muito, sua família vai ganhar muito, a igreja vai ganhar muito, a comunidade que você serve vai ganhar muito, e todas as pessoas que entrarem em contato com você vai ganhar muito também. E Deus vai ficar contente, evidentemente. Tá bom? Então não perca essa oportunidade. Foram só 2 aulas, é uma aula por mês apenas. Há outras, há vários professores do teológico que vão ministrar aulas também. É um curso reconhecido pelo UNASP, vai ser certificado pelo IAN, que é o nosso seminário na Bahia. E eles mesmos, quando olharam o currículo, ficaram encantados, acharam muito bom o currículo. Então é uma oportunidade, não sabemos se esse vai ser o único, né? Às vezes pode haver outro, mas às vezes não dá mais certo e fica só essa oportunidade. E aí, se você não aproveitar, passa, né? Como diz o pensamento, a oportunidade é careca. Você tem que pegar quando vem de frente, que depois que passou não tem onde segurar, tá bom? Então faça isso. Muito bem, vai buscar a sua Bíblia, coloque ela aí pertinho de você, porque um dia ela tem que estar dentro do seu coração, onde que é o sonho de Deus. E prepare para estudar um pouquinho com a gente, tá bom? Salmo 1, vai lá buscar, pega o seu celular, pega o seu tablet, seu computador, ou a sua Bíblia de papel mesmo, e vamos estudar. Salmo 1. Muito bem. Já está com a Bíblia aí na mão? Preparado? Vamos lá, a minha está aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vamos ler de novo o Salmo 1, vamos orar e vamos ler, tá bom? Feche os seus olhos. Amado Pai Celestial, a Tua palavra é fantástica. Nós lemos a Tua palavra 1, 2, 3, 10, 100, 1000, mais de 1000 vezes na nossa vida toda, e ela é sempre nova. Ela sempre ensina algo para o momento, algo especial. Quando nós pensamos que esgotamos uma seção da Bíblia, um texto da Bíblia, de repente o Espírito Santo sopra no nosso pensamento uma ideia, ou nos dá uma direção, um raciocínio, que nos leva para outras verdades maravilhosas, edificantes. E nós até vibramos quando isso acontece, porque a alegria é tamanha que nós damos risada sozinhos. Se alguém nos vira, o Pai, vão até achar que nós somos loucos. Mas esse é o contentamento daquele que descobre o tesouro da Bíblia. E eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de todo dia conseguir alcançar uma gema preciosa da Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai. Eu já tenho muitos anos de igreja, para um ser humano, claro, 30 e poucos anos de pastor, mas o Senhor me surpreende a cada manhã. Às vezes é um verso único da Bíblia e o Senhor me direciona para uma direção que eu nunca, jamais pensei, nem pensaria por mim mesmo. Então te agradeço e te peço que agora o Senhor se revele mais uma vez nessa palavra e toca o nosso coração, toca a nossa mente, ajuda-nos a termos a alegria de manusearmos, pensarmos, refletirmos, vivermos a verdade. Abençoa os teus filhos que estão em casa,
que vão acompanhar esse culto. Abençoa teus filhos que vão acompanhar outros cultos, como outros pastores, outros líderes, outros irmãos, que são teus servos também. Abençoa aqueles nossos irmãos que estão doentinhos, estão no hospital, sê com eles ali, que o Espírito Santo os conforte, os alimente e confirme a esperança, a bem-aventurada esperança da salvação em Cristo, concedendo a eles, o Pai, se possível, a cura física e, se não for possível, pelo menos a cura espiritual, para que descansem em Ti e possam despertar na manhã da primeira ressurreição. Abençoa as famílias que perderam seus queridos e aqueles que trabalham, labutam diariamente para cuidar dos outros também. Por favor, sê com eles e recompensa-os por misericórdia. Nós pedimos com humildade em nome de Jesus. Amém. A gente começa a orar e não dá vontade de parar, né? Porque o pensamento vem trazendo tanta gente e a gente tem vontade de interceder um por um. Mas esse não é o momento. A gente faz isso geralmente mais na madrugada mesmo. Mas o coração da gente fica apertadinho, né? Porque são seres humanos. Alguns eu nem conheço, mas às vezes eu moro aqui num prédio. São três blocos. 2 já estão habitados, um ainda não abriu para habitação. São 21 andares, 8 famílias por andar, então cada prédio é mais de 160 famílias, imagina quanta gente. E tem um grupo também, e aí nós estamos no grupo, e vemos as mensagens de vez em quando, olha, faleceu fulano, um condômino, ou um parente, ou um pai, uma mãe, e a gente percebe a tristeza que eles têm. A gente não conhece, mas a gente fica tocado, sensibilizado e começamos a orar, né? Então que Deus abençoe, que você ore também, para que Deus conforte, né? Pelo menos ter um pouquinho de conforto para aqueles que estão passando por um momento de angústia, ok? Salmo 1, olha o que diz o texto. Nós lemos na quarta-feira passada, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo, na devida estação, dá o seu fruto, e cuja folhagem jamais murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então esse é o Salmo 1, como eu já mencionei, é um salmo sensacional, profundo, não tem como não ser inspirado. Na quarta-feira, quando nós refletimos sobre ele, o tema que nós demos a mensagem foi o sucesso do cristão. E nós colocamos ali 3 ideias sobre o sucesso do Filho de Deus, que é muito diferente do sucesso do mundo. O que o mundo considera sucesso, ou onde o mundo considera que podemos achar sucesso, não é considerado por Deus. Deus tem uma outra visão e o cristão, geralmente, ele fica com a visão de Deus. Então nós consideramos, só recapitulando quarta-feira passada, né? O sucesso do justo, ele tem um caminho diferente do sucesso do ímpio. Para ter sucesso, o ímpio segue num caminho, e para ter sucesso, o justo segue em outro caminho. Por quê? Porque o justo não crê como o ímpio crê, porque ele não se comporta como o ímpio se comporta, e ele não se relaciona com as pessoas e nem da forma que o ímpio se relaciona. Então, o caminho é diferente.
Vimos também que o sucesso do justo, ele tem uma paixão diferente. A paixão do ímpio é o poder, é o dinheiro, é o glamour, é a posição, é o status, é o acadêmico, a inteligência. Já a paixão do justo é a palavra de Deus, é a verdade, é viver o correto. Ele é apaixonado pela palavra de Deus, a Bíblia. Ele é apaixonado pela verdade, pelo correto, por andar em retidão. E, principalmente, ele é apaixonado por Jesus Cristo. Tanto que ele quer refletir o máximo possível Jesus Cristo. Mesmo sabendo que ele é muito limitado, ele tem a graça, né? Fala, se ele conseguir refletir a unhinha do dedinho mindinho do pé de Jesus Cristo, ele já fica feliz. Porque ele já está refletindo algo do Mestre. E o terceiro aspecto que nós mencionamos foi que o sucesso do justo traz uma prosperidade diferente do que a prosperidade considerada pelo ímpio. A posição no sucesso do justo é junto ao rio, Cristo Jesus. E por isso ele está sempre bonito, sempre vistoso. Né? A proeminência dele também é percebida, ele se destaca, assim como a árvore, ela é mais vistosa, mais viçosa também, mais verde, né? Mais alta, mais robusta, assim é a proeminência do justo, ele se destaca, onde ele estiver, ele destaca. Pode estar no pior meio, ele se destaca, né? Pela presença de Deus nele. A previsibilidade, né? O justo, ele é previsível, ele anda conforme as estações, ele dá o fruto na estação certa. Quando é necessário o fruto da humildade, ele é humilde. Quando é necessário o fruto da firmeza, ele é firme. Quando é necessário o fruto da sabedoria, ele é sábio. E aí por aí afora vai. Né? Sua perpetuidade, ele permanece para sempre. As suas folhas não murcham, diferente do ímpio, que passará. Infelizmente passará. E a prosperidade também é diferente, porque a Bíblia diz que tudo que o justo põe a mão, prospera. Foi assim com José, foi assim com Jacó, foi assim com Abraão, foi assim com todos aqueles que seguiram a Cristo, e deve ser conosco também. Hoje eu dei um outro tema para o Salmo 1. Vamos andar numa outra direção. E o tema de hoje, considerando o mesmo texto, é o seguinte: 2 caminhos e 3 pessoas. Esse é o texto que nós queremos, é o que nós queremos considerar hoje. Olha que interessante, o editor da Bíblia, quando ele estava ali organizando os livros da Bíblia e os Salmos também, ele colocou essa preciosidade do Salmo 1 no começo do livro. E ele agiu com muita sabedoria. E, claro, entendemos que ele foi dirigido pelo Espírito Santo. E por que ele agiu com sabedoria? Porque as palavras desse cântico, elas apontam para a bênção, salvação, e advertem sobre o julgamento divino, que terá por consequência a perdição para o ímpio. E esses 2 temas, a bênção, a alegria, né, de seguir a Deus, a sua palavra, e o julgamento, a maldição, a bênção e a maldição, são 2 temas frequentes no livro dos Salmos. Quase todos os Salmos falam disso. E a Bíblia também. Então, é um tema muito comum nas Escrituras. Bênção e maldição. O Salmo apresenta 2 caminhos. É o caminho de vida e é o caminho de morte. E Israel, assim como nós hoje em dia, deveria escolher um deles. E o caminho de vida, claro. Jesus Cristo, quando ele esteve conosco, em Mateus 7,13, ele usou uma imagem muito semelhante a essa proposta do Salmo 1, 2 caminhos. Ele disse: entrai pela porta estreita, pois estreita é a porta. Difícil, apertado o caminho que conduz para a salvação.
e são poucos os que acertam por ela. E evitar é a porta larga, não entrar para a porta larga. Né? E o caminho fácil, porque é o caminho de perdição. E são muitos que entram. Então Jesus, o ensino de Jesus é um ensino que se harmoniza com o ensino do Salmo 1, que foi escrito por Moisés quase 2000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Mais de 4000 anos antes de nós, a nossa geração. Veja, a história da Bíblia parece desenvolver-se em torno desse conceito da dualidade. Né? Ela versa sobre dois homens. O primeiro Adão e o segundo Adão, que foi Cristo. O primeiro Adão, Adão mesmo, que trouxe o pecado para o mundo. E o segundo Adão, o segundo homem que pisou nesse mundo. Só dois homens pisaram nesse mundo. Sempre falo isso. Só dois homens. Adão era homem antes de pecar. E Jesus Cristo, o homem. Aí nós, o que somos? Pastor, o senhor não é homem? Não, eu sou pecador. Diferença o sentido de homem na Bíblia para pecador é muito diferente. O homem original para pecador existe uma diferença abissal, um espaço abissal entre eles. Então a Bíblia fala primeiro Adão, segundo Adão. Fala de Caim e fala de Abel. Fala de Ismael e fala de Isaac. Esaú, Jacó, Saul e Davi. E encontra o seu ápice, claro, em Cristo e Satanás. Então aqui na Bíblia nós temos, assim, né, como eu acabei de citar, dois homens, dois caminhos, dois destinos. Agora veja, apesar desse salmo retratar também dois caminhos, em realidade ele descreve três pessoas nesse caminho. Três pessoas diferentes. E três pessoas que estão relacionadas com a bênção de Deus. Então as três pessoas estão relacionadas com a bênção de Deus. E nós queremos refletir um pouquinho para que você possa se encontrar, perceber onde você está em relação à bênção de Deus. Quais são essas três realidades diferentes que essas pessoas se encontram e a relação delas com a bênção de Deus? Veja, nós temos a pessoa que recebe a bênção de Deus. Nós temos a pessoa que é uma bênção de Deus. E nós temos a pessoa que precisa, necessita da bênção de Deus. A que recebeu ou recebe, a que é uma bênção e a que precisa de uma bênção, desesperadamente. E às vezes nem sabe que precisa. Então vamos considerar a primeira, a pessoa que recebe uma bênção de Deus. Na aliança que Deus fez com Israel, ele deixou bem claro que ele abençoaria a obediência e julgaria a desobediência. Então a primeira pessoa, aqui do Salmo 1 apresentada, ela preenchia os pré-requisitos que Deus queria. E, portanto, ela era abençoada por Deus. Se nós desejamos as mesmas bênçãos que essa pessoa recebeu, nós temos que preencher certas condições. Primeira condição que nós precisamos preencher, assim como o salmista, nós devemos ser dirigidos pela palavra. Porque o salmista aqui, o homem aqui descrito pelo salmista, ele é um homem que ele segue o caminho de acordo com a palavra de Deus. Então ele é dirigido pela palavra. E para isso Israel foi chamado. Israel era um povo singular. Israel era um povo separado. O Israel estava entre as nações, mas não devia contaminar-se com elas. Assim como a igreja hoje. Nós somos, eu já citei tantas vezes outros pastores, a igreja sempre cita 1 São Pedro 2,9. Né? Mas vós sois o quê? Povo escolhido, né? Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, particular. Então nós somos separados, nós somos um povo singular, separado,
estamos no mundo, mas não somos do mundo. Devemos influenciar o mundo, mas não podemos ser influenciados pelo mundo. Veja, Deus havia alertado Israel, não sejam contaminados, não cometam as mesmas coisas que as nações que eu estou expulsando diante de vocês. Não adquiram essas práticas. E a única maneira de isso acontecer, de eles não cederem à proposta das nações pagãs e do mundo, era eles andarem na vida segundo as orientações de Deus. E o mesmo acontece conosco hoje em dia. Via de regra, a orientação do mundo, ela sempre se contrapõe à orientação de Deus e vice-versa. O que Deus fala, o mundo não aceita. E o que o mundo propõe, é claro que para Deus é inaceitável. Muitas vezes é abominação. E veja, se nós seguirmos conselhos errados, né, e a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas se nós seguirmos conselhos errados, nós vamos começar a nos aproximarmos de pessoas erradas também. E logo nós estaremos procedendo erradamente. Ou sentados na roda dos escarnecedores. Então, a pessoa que recebe uma bênção de Deus, ela recebe porque ela é dirigida pela palavra de Deus. Ela sabe o que Deus quer dela. Mas tem uma segunda condição. Não basta você conhecer a vontade de Deus. Não basta ser dirigido pela palavra de Deus. Tem muitos que pegam a palavra de Deus e seguem na letra da lei. E não é isso. Nós devemos considerar a palavra de Deus, mas nós devemos ter prazer na palavra de Deus. Ter alegria. O salmista aqui diz assim, meu deleite está na lei do Senhor e nela reflito de dia e de noite. Ele lia a Bíblia e refletia nela porque dava prazer, dava alegria. Eu comentei aqui, né, quando a alegria que a gente tem quando estuda a palavra e descobre uma coisa nova. Eu tenho 57 anos, 32 de pastor, 4 passei no seminário, né? Então já são 36 anos. Mas o período que eu frequentei a igreja, mais 45 anos. Mas às vezes eu estou aqui lendo um texto da Bíblia que eu já li 1, 2, 10, às vezes 100 vezes, e de repente parece que os meus olhos, parece que algumas palavras saltam os meus olhos. E eu falo, como é que eu não vi essa joia preciosa aqui? E eu começo a rir. Geralmente eu estou no meu escritório, eu estou sozinho. E aí eu começo a rir sozinho. Isso sempre foi assim, quando eu era jovem ainda, solteiro, eu lembro que eu estudava lição de escola sabatina no meu quarto e descobria ali as verdades que Deus ia revelando na sua bondade. E aí eu ficava tão satisfeito, mas tão satisfeito, que eu sorria assim, aquele sorriso, aquela alegria de satisfação. Eu lembro que uma vez minha mãe entrou e falou, o que está acontecendo, menino? Você está doido? Eu falei, não, mãe. Eu descobri uma coisa preciosa aqui das Escrituras. Deus revelou para mim. Né? E assim é o salmista. A pessoa que recebe uma bênção de Deus, ela tem que receber com alegria. O prazer na palavra e a meditação sobre a palavra, né? O prazer na palavra e a meditação na palavra tem que andar juntos. Por quê? Porque nós pensamos naquilo que nos dá prazer. Você sabe o que significa o verbo meditar no hebraico? Falar com voz baixa e suave. Meditar no hebraico, quando aparece a palavra meditar no Antigo Testamento, significa assim, você falar, você está refletindo, você está reproduzindo a palavra, então você fala de maneira baixa e suave, como se você estivesse conversando com Jesus Cristo. Por isso que os judeus, até hoje, quando eles fazem as orações, eles falam
Eles vão fazendo as orações e vão falando baixinho, estão sozinhos. Às vezes lá no Muro das Lamentações, estão orando, eles estão falando. Em casa eles estão falando, estão orando. O que isso significa? Eles estão falando com o Senhor. E essa é a orientação bíblica. Veja, se nós falarmos com o Senhor, se nós falarmos com Deus sobre a palavra, se nós falarmos com Deus sobre a Bíblia falará conosco sobre Deus. Entenderam? Então, se eu falar com Deus sobre a palavra dele, que eu estou estudando, Senhora, eu estou estudando a palavra, a Bíblia, assim, entendi isso, aquilo outro, o que o Senhor pode me dizer, me ensinar, né? E o meu pensamento, e Deus age assim. Ele revela, ele abre os olhos da gente. Então, se a gente fala com Deus sobre a palavra dele fala conosco sobre ele. E um outro pensamento importante. A maneira como nós tratamos a Bíblia é exatamente a mesma maneira que nós tratamos Jesus Cristo, o Senhor da Bíblia. Porque Jesus é refletido na sua palavra. Ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, se você despreza a Bíblia, é a mesma coisa que você desprezar Jesus. Se você esquece da Bíblia, você esquece de Jesus. Se você não ouve a Bíblia, você não ouve Jesus. Se você não tem prazer na Bíblia, você não tem prazer em Jesus. A Bíblia é o meio de ligação que nós temos com Jesus Cristo. Então essa é a primeira pessoa que o Salmo descreve, né, que está entre dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Como ele está recebendo a bênção, é porque ele começou a trilhar o caminho do justo, o caminho do bem, o caminho de Jesus. A segunda pessoa é a pessoa que é uma bênção. É o Salmo 1, verso 3. Olha que diz o Salmo 1, verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que nas estações devidas dá o seu fruto, cuja folhagem jamais murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O pensamento aqui do Salmo, ele é bem claro, e de toda a Bíblia quando fala nesse assunto. Deus nos abençoa para nós nos tornarmos uma bênção para os outros. Se as bênçãos que nós recebemos, se as bênçãos que Deus nos dá, se tornarem tão importantes para nós, a ponto de nós não queremos dividir com os outros, elas acabam... Olha como Satanás é sujo. E olha como nós somos, às vezes, insensatos. Vou repetir aqui. Se as bênçãos que recebemos se tornam tão importantes, mas tão importantes, a ponto de nós guardarmos para nós e não dividirmos com os outros, essas bênçãos acabam se tornando mais importantes do que o doador, o próprio Deus. E isso é idolatria. Olha, não parece um absurdo? Não parece um absurdo? Mas tem gente que idolatra a Bíblia sem idolatrar o Senhor da Bíblia. É possível isso. Então, a bênção não pode ser mais importante do que o doador. E para que eu receba novas bênçãos, eu tenho que me desfazer das primeiras que eu recebi. E como é que eu faço para me desfazer das primeiras? Jogo fora? Não. Coloco no armário e esqueço delas? Não. Eu passo adiante. Então Deus nos abençoa para nós nos tornarmos uma bênção. E por isso ele usa a imagem da árvore. A imagem da árvore aparece com frequência nas Escrituras. E essa imagem, ela tanto pode refletir um reino quanto uma pessoa, um indivíduo. Assim como a árvore, né, a árvore que é firme, que é inabalável, a pessoa temente a Deus também. Ela é firme, ela é inabalável, ela é cheia de vida, beleza, fruto, ela é proveitosa e ela é duradoura. Qual que é a parte mais importante da árvore? Você sabe qual que é a parte mais importante da árvore? É a parte que a gente não vê. As raízes.
As raízes que ficam escondidas no solo e que retiram do solo a água e os nutrientes que ela precisa para continuar firme, para continuar proveitosa, bela, cheia de vida, útil, abençoando os outros. Então a Bíblia fala disso. Né? O verso 3 do Salmo fala sobre a árvore plantada junto a ribeiros de água. Nas Escrituras, a água potável é uma figura do Espírito Santo. Uma árvore sozinha, ela não consegue retirar os nutrientes do solo. Sozinha ela não consegue. Ela precisa que a água umedeça o solo e separe os nutrientes da terra. E aí, quando o solo está úmido, então ela absorve a água e como a água já separou os nutrientes são absorvidos juntos com a água. E a lição é clara para nós aqui. Assim como a árvore, ela não tem capacidade de se alimentar sozinha, ela precisa da água, nós cristãos não temos capacidade para nos nutrir de Cristo sozinhos também. Por conta própria não, jamais. Se eu quero me alimentar de Cristo, eu preciso da chuva do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me convencer do pecado, da justiça que é de Cristo, do pecado que é meu, da justiça que é de Cristo, mas que trocou comigo, e do juízo. Ai de mim, se eu aparecer no juízo com o meu pecado, sem a justiça de Cristo. Não? É o que o Salmo está dizendo. Eu preciso aparecer no juízo com a justiça de Cristo. Porque ele já assumiu o meu pecado. Um outro ponto que eu quero destacar dessa segunda pessoa, que é uma bênção, né? Comparado a uma árvore. As árvores, elas podem secar e morrer. E o mesmo pode acontecer com os cristãos. Mesma coisa. Vivos, os cristãos são sempre exuberantes. Sempre são cheios de fruto. Assim como a árvore também. A árvore viva, ela é sempre forte, ela sempre tem muita folha, muita sombra. Ela vai se expandindo suas raízes e seus galhos, suas ramas. Ela é sempre vistosa, ela é sempre exuberante, ela sempre tem fruto. Um cristão pode morrer, pode secar. Mas se ele está junto à fonte de água e alimentado ali com a ajuda do Espírito Santo, ele vai manifestar algumas características. Quais elas? Quais são elas? Um caráter piedoso, uma disposição para contribuir financeiramente para a obra do Senhor, disposição para servir a igreja e a comunidade que ele vive, e a alegria para louvar ao Senhor, não só através do canto, mas dos seus dons, do seu corpo, dos seus talentos, dos seus tesouros e de tudo mais, com o seu tempo. Queridos, é muito triste quando um cristão não dá atenção para suas raízes e começa a secar. Quando um cristão deixa de expandir suas raízes na palavra de Cristo, de se relacionar com a Bíblia e, como eu disse, consequentemente com Jesus Cristo. Se ele deixa a palavra de Deus, ele começa a secar. Ele começa a morrer. E isso é triste. A raiz do cristão tem que estar sempre na palavra de Deus. Jesus Cristo disse isso quando tentado por Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E as palavras que saíram da boca de Deus, onde estão? Aqui.
Então é aqui que nós temos que estacionar nossas raízes. E uma outra característica, né? Você já percebeu que a árvore, ela não come o fruto que ela produz? O que ela produz são para os outros. Ela não come, ela não se alimenta dos seus frutos. Ela produz os frutos para os outros. Assim tem que ser o cristão também. Aquilo que ele produz não pode ser para si. Ele pode até usufruir, mas não pode ser para si. Ele tem que produzir para os outros, porque já produziram para ele. Cristo produziu para ele. O Espírito Santo está produzindo para ele. Os anjos, em seu ministério, estão produzindo para ele. Os instrumentos que Deus tem aqui na terra, os seus filhos, que são os cristãos, eles estão produzindo alimento para nós. Então nós também temos que produzir alimentos para os outros. Finalmente, a terceira pessoa que está ali no caminho, né? Então temos lá o que recebe a bênção, o que é uma bênção. Os dois estão ali no caminho. O que recebeu a bênção, ele já está começando a trilhar o caminho do justo, não do ímpio. E o que se tornou uma bênção, ele já está adiantado no caminho. Ele já está lá na frente. Ele já está longe da encruzilhada. Agora nós chegamos à terceira pessoa. E quem é essa terceira pessoa? É a pessoa que é descrita nos versos 4 a 6 aqui. Olha o que diz, 4 a 6. Os ímpios não são assim, como uma árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto, que a folha não murcha, que permanece para sempre. Não são assim. Como é que eles são? São, porém, como a palha, que o vento dispersa, e por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Querido, a primeira metade do Salmo descreve uma pessoa temente a Deus, enquanto que a segunda metade concentra-se nos ímpios. E essas pessoas escritas aqui, no final do Salmo, elas precisam desesperadamente da bênção de Deus, porque elas estão secando como palha. E se continuarem secando, elas vão ser espalhadas pelo vento, dispersas. E Deus não quer que o seu povo seja disperso, seus filhos. Deus quer que seus filhos permaneçam junto dele. Dói no coração de Deus quando alguém é disperso, seca e é disperso, o vento leva. O vento de doutrina, o vento de discórdia, o vento de imoralidade, o vento de infidelidade. Isso machuca, fere o coração de Deus. Então, o ímpio, se ele secar, ou ele vai ser dispersado pelo vento, ou ele vai ser queimado no fogo. A palha geralmente é isso que acontece com a palha, ou o vento leva, ou o fogo consome. Queridos, diferente dos justos, que são como árvores junto ao rio, os ímpios são secos, mortos. E por não terem raízes para segurar, para se firmar na rocha, na palavra de Cristo, eles são espalhados e destinados ao fogo. A Escritura descreve os ímpios de muitas formas, mas nesse caso aqui a imagem usada é a palha. Palha não tem valor algum. Não tem valor algum. Quando o grão é selecionado, a palha é levada pelo vento e queimada no fogo. É uma representação real do que vai acontecer com as pessoas que não forem como uma árvore plantada junto à ribeira. Essa é a representação verdadeira sobre os ímpios. E ela não é agradável. Às vezes nós lemos o Salmo e parece que a gente fica feliz. Né? Ah, que bom que o ímpio vai secar. Que bom que o ímpio vai ser espalhado. Ai, que bom que o ímpio vai ser... Nossa, olha que imagem triste. Olha que imagem desgraçada. Miserável.
Tem que doer no nosso coração. Tem que doer. Os perversos desse mundo, eles parecem ricos, eles parecem fortes, eles parecem cheios de poder. Mas do ponto de vista da verdade das Escrituras, eles são desprezíveis, frágeis, destinados ao juízo. A palha, ela fica muito próxima do grão, é pertinho, está ali lado a lado, mas no final são separados para destinos totalmente diferentes. Se nós somos grãos, nós estamos perto da palha. Se nós somos palha, nós estamos perto do grão. E às vezes parece que estamos indo para o mesmo caminho, e não estamos. Se eu sou grão e estou indo pelo caminho do justo, eu tenho que estender a mão e puxar o ímpio. Tem ímpio na minha família. Tem ímpio entre os meus amigos. Há ímpios na minha vizinhança. Há ímpios ao meu redor. E eu tenho que ser uma bênção. Eu tenho que ter fruto para eles. Eu tenho que ter sombra para protegê-los do calor. Eu tenho que produzir oxigênio para eles respirarem, terem vida e qualidade de vida. Queridos, quando o dia do julgamento chegar, o Senhor, o justo juiz, ele vai separar o trigo do joio, as ovelhas dos bodes, os grãos da palha. E nenhum dos incrédulos poderá reunir-se com os justos. Agora, até que isso aconteça, até que chegue o momento de Jesus Cristo fazer essa separação, porque é Ele que faz, não somos nós, até chegar esse momento da separação do trigo do joio, das ovelhas dos bodes, do grão e da palha, nós temos a oportunidade de testemunharmos para essas pessoas a respeito de Cristo, para que elas sejam bem-aventuradas também, para que elas sejam felizes. É para isso que existe essa árvore junto à fonte da água, para abençoar, para ser um referencial, para abrigar. A pessoa, quando está debaixo de um sol escaldante, ele procura a sombra de uma árvore. Quando está chovendo muito forte, ele procura a proteção das folhas. Se tem um vento, ele se agarra. Concluindo, queridos, quero terminar. O Salmo inicia com a ideia de ser bem-aventurado, feliz, e encerra com o conceito de ser destruído. Olha o contraste. Começa com a ideia de alegria e termina com a ideia de destruição. Um começo tão bom e um fim tão trágico. Os verdadeiros cristãos, eles são abençoados por Cristo. Eles receberam a bênção. E junto com a bênção que eles receberam, que você e eu recebemos juntos a oportunidade de nos tornarmos uma bênção para os outros. Especialmente para a palha, que um dia será lançada no fogo. E eu não posso me conformar com essa ideia. Eu não posso. Por isso que Pedro, Paulo, Tiago, João, quando eles eram presos, açoitados, espancados, falavam para ele não pregar, ele falava, ai de mim se eu não pregar, eu tenho que pregar, como é que eu vou, aquela pessoa vai morrer, vai ser queimada, como é que eu não vou pregar? Mas se você pregar, você vai apanhar, vou matar você, mata, mas eu não vou deixar, porque vocês vão matar só meu corpo, mas a minha vida vai estar guardada em Cristo na ressurreição e eu vou ressurgir. Agora ele, se ele se perder, ele se perde para sempre, então eu prefiro morrer a morte do sono do que vê-lo morrer a morte eterna. Então, junto com a bênção, e você e eu recebemos a bênção da palavra, a bênção de Deus, nós somos bem-aventurados, mas nós recebemos juntos com a bênção
a oportunidade de sermos uma bênção para aqueles que não são bem-aventurados, para aqueles que são malditos. Queridos, reflita comigo. Houve um tempo, antes da vinda de Cristo a esse mundo, que só havia palha nesse planeta. Aqui só havia palha antes da vinda de Cristo. Nessa terra só havia sequidão de alma e de coração. Não havia luz, não havia bem-aventurança, alegria, não havia prazer puro e verdadeiro. Mas Jesus apareceu por essas bandas. Jesus chegou a esse lugar, a essa terra. E ele mudou completamente o estado das coisas. Ele foi uma árvore incomparável, como nunca houve outra igual. E os frutos que ele produziu, mudaram a natureza da humanidade. A minha natureza é a sua natureza. Palha seca, pela influência de Cristo, foi transformada em árvore frondosa e perene. Uma palha seca como Pedro, uma palha seca como Saulo, uma palha seca como os filhos do trovão, Tiago e João, uma palha seca como Davi, uma palha seca como Maria Madalena, como Raabe, pelo fruto de Cristo, se tornaram árvores também, vivas, vistosas, produtivas, se tornaram uma bênção. Outra coisa que a gente não pode esquecer, eu não posso esquecer disso. Miserável eu serei se eu esquecer disso. E você também. Você um dia foi palha seca, não é mesmo? Você já foi palha seca. Mas um bem-aventurado de Deus, usado por Deus, estendeu suas raízes para você e compartilhou com você a bênção transformadora do Espírito Santo. E a sua vida nunca mais foi a mesma, nunca mais foi seca. Veja, o caminho do ímpio continua perecendo, mas você, que era palha seca, foi arrancado dali. Você foi arrancado dali, aquele caminho de perdição, por uma pessoa que era uma bênção de Deus, que se tornou uma bênção de Deus para você. Como é que você pode esquecer agora que você um dia foi palha seca, prestes a ser espalhada pelo vento, ou juntada para ser consumida pelo fogo, e alguém que estava recebendo enormes bênçãos de Deus, estendeu suas raízes, agarrou você e passou para você a energia, a sabedoria, o fruto do Espírito Santo, e você renasceu e brotou da palha. Olha o milagre, da palha brotou uma árvore frondosa. Querido, hoje você é uma árvore poderosa, plantada junto aos ribeiros de água. Hoje você é uma árvore. Você tem raízes. Você tem raízes fortes e profundas. Você pode estender essas raízes para resgatar palha que tem potencial para ser transformado em uma árvore, como nós fomos um dia transformados também em uma árvore sendo palha. Na mensagem de quarta-feira passada, eu fiz um apelo, eu falei sobre o sucesso do justo, do cristão.
E o apelo foi para que você estendesse as suas raízes em direção a Cristo e se tornasse um bem-aventurado segundo o Senhor e não segundo o mundo. Esse foi o apelo que eu fiz quarta-feira. Que você estendesse suas raízes na direção de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, e se agarrasse, enraizasse nele e nas Escrituras. Mas veja, você tem muitas raízes. Muitas. Como a árvore tem muitas raízes. Então, use uma parte dessas raízes para se enraizar em Cristo, para se firmar na palavra. Mas a outra parte das suas raízes, estenda na direção do seu próximo. Daqueles que estão secando, ou já estão secos. Você vai falar, não tem mais esperança. Não tem? Você sabe? Não, aquela pessoa é tão ruim que não tem. Não tem? Ué, Manassés, pior rei de Israel, pior rei. Não estará no céu. A Bíblia diz que ele se arrependeu. Depois que ele fez tudo de errado, foi para o cativeiro, preso, e lá ele se arrependeu, e Deus perdoou e vai estar no céu. O ladrão na cruz não foi perdoado, no último fôlego. Estava seco. Se tornou uma árvore. Hoje aquele homem que aguarda a primeira ressurreição já foi a esperança de muitos outros ladrões e assassinos que ouviram a experiência dele e também acreditaram. Palha, a quem Cristo, até na hora da morte, estendeu as raízes. E ele se agarrou a elas, e ele agarrou com ela. Cristo estendeu as raízes para o outro ladrão também, e agarrou o outro ladrão, mas o outro ladrão se desvencilhou e deixou. Eu vou fazer um pedido para você agora. Tente lembrar do rosto de pessoas que você conhece, que são seus amigos, que fazem parte da sua vida, mas que não percorrem o caminho dos justos. Tenta lembrar do rosto deles. Os olhos, a testa, nariz, boca, cabelo. Tenta lembrar. Na sua família tem alguns que eles percorrem o caminho do ímpio, que não vai permanecer. Então, percorre, lembra desse rosto. E imagine esses rostos que você conhece, dos seus familiares, dos seus amigos, queimando no fogo. Não dói seu coração? Não dói o coração? O de Deus dói. Eu tenho vizinhos aqui. E eu fico imaginando o rosto deles. Do Fabrício, da Carla, do Júnior, da Eliane. São boas pessoas, mas não estão no caminho que devem estar. E estão secando sem perceber. E eu lembro o rosto deles e fico imaginando o fogo, o lago de fogo. Já pensou? Eu ver o rostinho deles queimando ali como palha. Não é uma imagem bonita. É uma imagem horrível. Horrível. Imagine mesmo. Imagine se você tem um irmão, um pai, uma mãe, um filho que está fora da igreja ou que nunca foi da igreja. Imagine o rosto deles queimando. E você vai falar assim, pastor, eu não tenho como alcançá-los, eu já tentei, o profeta não tem honra na sua terra. O Espírito Santo, uma parte das raízes, direciona para Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo levar para Jesus Cristo. E aí agarra Jesus Cristo. Com a outra parte das suas raízes, deixa o Espírito Santo levar. Conduzir sua vida e levar. E o Espírito Santo vai levar no momento certo, quando você menos esperar. E você vai ter uma palavra que você nunca pensou que teria. Um testemunho que você nunca pensou que daria. E uma resposta que você julgava ser impossível.
Queridos, um dia, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo visualizaram o seu rosto. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles tiveram uma visão do seu rosto e viram você como palha seca que ia queimar no fogo. E aí eles não conseguiram ficar inertes. Eles não conseguiram ficar parados. Eles desceram do trono. Eles desceram do céu. Eles desceram de tudo. Se colocaram o mais baixo possível para estar perto de nós. Para se agarrar a nós. Para que nós não fôssemos espalhados nem queimados. E porque eles se envolveram, eu estou salvo. Eu fui palha, eu ia queimar. Mas porque Deus se envolveu, porque Cristo se envolveu, porque o Espírito Santo se envolveu, porque o Pai está envolvido, porque o Filho está envolvido, porque o Espírito Santo ainda está envolvido conosco. Eu não vou ser como a palha dispersa ou queimada, mas eu vou ser salvo em Cristo. Porque o Pai se envolveu, o Filho e o Espírito Santo, você está salvo. E agora Ele pede para você deixar Ele te usar, como Ele usou um bem-aventurado para alcançar seu coração. Ele está pedindo, deixa eu te usar. Seja uma árvore, estenda seus galhos, produza seus frutos, estique suas raízes em direção da palha, do ímpio, e destrua o ímpio na forma positiva. A forma negativa de destruir o ímpio é queimando no lago de fogo e enxofre. A forma positiva de destruir o ímpio é transformá-lo numa árvore. E isso é só o poder de Deus. O poder é de Deus, mas você é um instrumento. Você é a árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu acredito em você. Sabe por que eu acredito em você? Por uma única razão. Porque Deus acredita em você. E se Ele acredita em você, eu acredito também. Então seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo fruto é dado na estação certa, cujas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz prosperará. Todo trabalho que você fizer, dirigido pelo Espírito Santo, para salvar a palha, transformá-la em árvore, prosperará. Por quê? Está escrito. Tudo que ele faz prospera. Então, se você trabalhar para a salvação do seu familiar, do seu vizinho, do seu amigo, do estranho, vai prosperar. José salvou até Faraó. Daniel salvou e seus amigos salvaram Nabucodonosor, Dario e tantos outros. Deus vai usar você também. Que Deus te abençoe. Atenda o apelo. Agarre-se a Cristo com uma mão e agarre uma palha na outra mão e traga para Cristo, para que Ele transforme em uma árvore, como fizeram com você um dia e comigo. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem tão maravilhosa do Salmo 1. Mais uma mensagem, há muitas outras. Mas obrigado por ela, Pai. E abençoa a mim e o teu povo, a todo mundo que ouvir esta mensagem hoje, ou amanhã, ou depois, ou daqui a um tempo, não importa. Que ela seja, ó Pai, tocada, batizada com o Espírito Santo,
e se transforme num instrumento de salvação, que não se contente com a parte negativa deste salmo, que vê o ímpio como palha dispersa e queimada. É fato. Isso é fato. Isso vai acontecer. O caminho do ímpio perecerá. Mas nós podemos, ó Pai, como instrumentos do Espírito Santo, usados por Ele, que é todo-poderoso, arrancarmos muitos ímpios deste caminho. Como nós, um dia, ímpios, fomos arrancados também. Então abençoa cada um de nós. Trabalhe o coração dos nossos familiares que não são adventistas, que não são cristãos. Trabalhe o coração dos nossos amigos, conhecidos, vizinhos que não são cristãos e de outros estranhos que nem conhecemos e que estão secando nesse mundo. E se o Senhor puder abençoá-los através de nós, se o Senhor puder fazer com que as tuas bênçãos fruam através de nós para eles, nós vamos ficar muito agradecidos por podermos ter esse privilégio de dar a eles um fruto que foi produzido por ti e que tivemos a alegria de repassar para eles. Abençoa eles através de nós e abençoa-nos, ó Pai, em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Logo, logo nos veremos novamente. Na quarta-feira, mais um salmo, tá bom? E se você tem algum salmo preferido, algum salmo de coração que você gostaria de ver uma reflexão sobre esse salmo, envie para nós aí no WhatsApp, né? E eu vou olhar e vou tentar orar para que Deus ilumine e nos dê algumas lições sobre esse salmo. Bom, pode ser que eu não receba muitos salmos, e aí eu poderei trabalhar o que você enviar com tranquilidade. Pode ser que eu receba muitas sugestões, e aí eu vou tendo que escolher e para atender todos quantos forem possível, tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa semana ao lado de Cristo. Cristo volte logo, mas que o Espírito Santo esteja muito pertinho de você e que você seja uma bênção de Deus. Amém? Um abraço. Até mais.